Bom dia, Letícia. Bom dia. Opa. Bom dia. Oi, pai. Bom dia. Hoje nós vamos falar do pai, hein? Muito bem. Mônica, bom dia, Mônica. Bom dia, Kênia. Bom dia, Ivana. Letícia, bom dia. Josimar, o casal 20. Josimar e Dimitri. Bom dia, Regina. Opa! Olha só, quem não tiver pronto, deixa para mais tarde. Os primeiros minutos, vamos então chamar os amigos aí, olha. Porque hoje o pai é a raiz da madeira. Oi, Dan. Como fazer para marcar o mapa gestacional? Oi, Ivana, só ir lá no direct que eu te passo o contato da minha assistente, tá? E aí ela marca. Muito bem. Quem de vocês que está aí está acompanhando a nossa série, que nós estamos trabalhando o poder de materialização nessa série agora, o poder de materialização. Opa, esqueci de botar o foninho. Deixa eu ver aqui. Olá, Janaíra. Tudo bem? Modo avião é esse. Quem é que está acompanhando a nossa série, o poder da materialização? Poder da materialização. Oi, Ângela. Usou o vídeo. Agora estamos com o foninho. Vamos ver se está todo mundo me ouvindo. Confira, por favor, se está ouvindo bem. Oi, Letícia. Dá para pegar na metade ou melhor começar? Oi, Ivana. Eu te aconselho assim, ó, cada um, ele tem nós estamos dentro de um circuito, né? Cada um, ele tem aí, tá aqui. Cada um está falando sobre um princípio, né? Então, o tabuleiro inteiro você vai conseguir fazer se você se conectar pegar todos. E cada parte é uma parte em si. Ou seja, se você fizer uma parte, você se beneficia daquela parte. E se você fizer o programa todo, você pega todas as partes. Então, nós estamos trabalhando com o poder da materialização. O poder da materialização, a gente está falando sobre a inteligência do preto. Primeiro, que é a inteligência de você poder materializar as coisas, que é a primeira energia que congrui tudo no universo. E para isso o poder pessoal, que é o poder da realização, de você materializar, que é o princípio para você sair daquele lugar que é o lugar de ser refém de uma situação, né? Você está refém de uma situação, você está refém de um sistema, e dessa forma você acaba sendo, está condicionado mais do que você está no poder do comando. O princípio do Exis, que é o nosso grito de guerra aqui, que é o desenvolvimento do seu guerreiro tribal. Ou seja, a consciência tribal, ela fala sobre você tomar consciência que para o novo mundo, o novo humano, ele tem que operar de uma forma consciente. Então não dá para ficar naquele velho sistema patriarcal, esperando o governo, esperando o pai, esperando alguém tomar todas as decisões. Nós temos que assumir. Então essa é a diferença da era de peixes para a era de aquários, né? A era de peixes, aí findando os 2000 anos de era de peixes, a gente estava sobre o tema do Salvador. O tema do Salvador é: eu preciso de alguém que me salve, em primeiro lugar. E a era de aquários é: eu assumo o lugar de ser o meu salvador. E para isso, nós começamos a desenvolver a inteligência, que é a inteligência do fogo, o núcleo de inteligência do fogo, sendo este o único elemento que o homem faz, que é o primeiro elemento que vem falar então sobre a sua vontade, né? A sua vontade pessoal e como é que você pode imperar sobre isso.
Então, você faz hoje, depois eu te aconselho a voltar e fazer, quem está chegando agora pela primeira vez, a voltar depois e fazer nessa última temporada, que hoje nós estamos na 16ª, que tem cada uma parte importante para o trabalho e desenvolvimento desse poder do fogo. Então, ele todo junto vai te dar um quadro completo. Bom dia, Bruno, Hobbs. Muito bem, Clune. Estava sentindo falta de vocês, Natália. Muito bem. Então, hoje a gente vai entrar dentro desse vácuo preto. Bom dia, Luciana. Então, entrando dentro desse vácuo preto, a nossa proposta está em conduzir você a um caminho onde você possa assumir a sua responsabilidade, assumir a sua força pessoal, assumir sua beleza, sua luz. E esse é o novo humano. Existe uma nova terra para ser criada agora, sim. Existe uma nova terra. E essa nova terra só pode ser pelo novo humano. Se você está procurando um guru, alguém para te salvar, alguém que faça por você, que te dê a resposta de tudo, e cumpra, então você ainda está no velho mundo que precisa de um salvador. Porque nesse momento, esse mundo agora, esse momento, ele é o momento que nós estamos começando a era de Aquários. Então a era de Aquários, uma era que nós temos mais 2000 anos pela frente para aprender, né? Receio da gente não durar tudo nessa carcaça, mas nós temos a oportunidade, como ser das estrelas, de retornar muitas e muitas vezes, talvez nesse planeta, talvez em outro planeta. Bom, eu acredito na vida eterna, amém. Eu acredito que somos o ser espiritual que habita o corpo físico. Eu acredito que nós habitamos esse corpo e que vamos ser eternamente vivos e que temos esse corpo como um veículo. E esse veículo foi construído pelos pais. E acredito que eu, como ser espiritual, escolhi os meus pais, escolhi a família, escolhi a linhagem que eu ia participar nessa encarnação, nessa encadernação. Então, esse lugar de eu assumo esse lugar de poder e eu assumo esse lugar de que eu escolhi, embora seja contra algumas crenças, eu convido para essa crença porque ela te dá o primeiro passaporte para o processo de autonomia e autogestão. E o nosso convite é para você assumir isso. A autonomia, a sua autonomia, seu poder de autogestão sobre a sua vida e poder tirar as coisas que te aprisionam num lugar comum. Qual que é o lugar comum? O lugar comum é o lugar da vítima, né? Do menor, aquele que está na situação onde ele recebeu uma série de informações e todas essas informações criaram sistemas do qual ele é prisioneiro desse sistema. Acredito que o homem tem vivido como prisioneiro já há muitos milênios e a era de Aquários, guardo no meu coração, na minha mente, na minha espiritualidade, a esperança e a esperança do verbo esperançar, né? Fazer algo para, não esperar. Eu gosto muito do nosso amigo Cortella quando ele fala isso, e isso comunga muito comigo, que a esperança do esperançar, do fazer algo, é o verbo, né? E eu tô fazendo isso aqui com vocês. Tô aqui nessa conexão do Cortella, que é o esperançar, ao invés do esperar. Então, tipo, eu não fico sentado esperando de braço cruzado que a coisa aconteça. Não, a minha esperança é motivada pela minha ação. E como ela é motivada pela minha ação, então ela tem a possibilidade de acontecer a partir do momento que eu começo a atuar. Não é verdade? Então, para isso que a gente vai mergulhar um pouco mais nesse vácuo preto, no vácuo do poder da materialização. Isso realmente é um lugar poderoso para a gente poder assumir. Tem que estar preparado, né? Primeiro para sair e tirar o outro do lugar de vítima. Muito bem? Nós estamos falando sobre o vácuo preto. E o vácuo preto, ele fala sobre o nosso poder de magnetismo. E o preto, ele é o pai de todas as cores. Ele é a primeira inteligência. Então, sendo ele a primeira inteligência e o pai de todas as cores, ele também está relacionado quando a gente falou sobre o princípio do equilíbrio
o princípio do equilíbrio da estrela, né? Nós, como uma estrela, temos um princípio do equilíbrio. E o princípio do equilíbrio é estar equilibrado nos 5 pontos. Então tem essa aula para trás aí também, quem perguntou onde consegue. Eu tenho no meu canal do YouTube e tenho no IGTV. Então a maioria está no IGTV, porque em alguns momentos o Instagram não me deu a possibilidade de gravar, tá bom? Então vocês podem procurar lá. Bom, a raiz, quando eu falo os 5 pontos, a nossa raiz, a nossa raiz profunda, aquilo que a gente aprofunda dentro de nós e nos conduz, então, a um termo de excelência. Ou seja, para uma árvore crescer, ela precisa de ter uma raiz forte. E para ela poder ter uma raiz forte, ela precisa honrar os seus antepassados, a sua história. Quando nós trabalhamos isso, a gente viu exatamente que a perna esquerda, que representam as raízes, ela está ligada à linhagem paterna. Então, o preto, que é a inteligência do poder de materialização, e a raiz está ligada à linhagem paterna, então a gente vai associar esses 2 elementos hoje para poder trabalhar com essa consciência do que é ser pai. O que é ser pai, né? Qual que é o papel do pai na construção? Dentro da cosmologia, que é o estudo do mapa gestacional, na nossa leitura, a mulher, ela é o yang. A mulher faz o papel do lado yang. Então, diferente da cultura oriental que fala que o homem é yang e a mulher é yin, lá tem um conceito e uma interpretação. No nosso ponto de interpretação, o papel se dá de outra forma. Fala que a mulher é yang porque ela vai construir esse bebê, né? O sêmen é a energia yin que vai do homem, que vai entrar e vai começar o movimento de atividade. Então, durante a gestação, a mulher é yang o tempo inteiro. Então, por isso que na leitura do mapa energético, a mulher é yang e o homem é yin. Então, o que acontece? Que no momento em que há a fecundação, que o homem deposita ali toda a sua parcela de energia, ele não coloca só o sêmen dele, ele coloca a assinatura da linhagem dele, de toda a linhagem que ele representa aqui na Terra. Ou seja, toda a sua assinatura genética, energética, espiritual. Então, a gente parte do ponto que a linhagem familiar, ela está ligada e conectada por um campo que chama um campo morfogenético. Para a visão da Mãe Terra, Gaia, que é a entidade feminina que representa a Terra, todos os seus filhos, ou seja, todas as espécies, elas possuem uma continuidade. Então, mesmo que ela não esteja aqui encarnada, viva, viva no sentido orgânico desta terceira dimensão, mas para a Mãe Terra, toda a sua espécie, ela prossegue viva, evoluindo, certo? Aquela espécie está evoluindo e toda essa história da evolução, ela está contida dentro do contexto do campo morfogenético. O campo morfogenético, ele fala sobre um campo invisível que liga as espécies que estão interconectadas. Elas estão interconectadas. Isso significa que a informação continua passando, não obstante a encarnação, não obstante a estar na terceira dimensão. É uma coisa muito bacana, porque isso faz o laço da continuidade da espécie. Então imagina como, nessa forma poética de olhar, a Mãe Terra é o lado receptivo da Terra, ela tem então seus filhos, que são as suas espécies, ok? Então ela tem espécie de tudo, ela tem a sua espécie, as espécies no reino mineral, as espécies no reino vegetal, as espécies no reino hominal, animal, no reino hominal, ou seja, em todos os reinos, tá? De todos os reinos, a Mãe Terra são filhos da Mãe Terra e eles possuem a sua linhagem, ok?
Então, para a Mãe Terra, os seus filhos devem evoluir. A evolução, ela é uma condição da natureza. A natureza promove a evolução o tempo inteiro e por isso que ela se adapta. Ela vai se adaptando. Ok. E para esse contexto da Mãe Terra acontecer, então a Mãe Terra está aqui, para ele acontecer, ele é fecundado por um filho do Pai Céu. Então, quem que é o filho do Pai Céu? É a alma. A alma é a consciência. Então, a alma, a consciência veio do Pai Céu. Então, eu vou chamar o Pai Céu como o grande vácuo quântico, mistério, como você queira chamar, tá? O invisível aqui. Então, o eu, a consciência, ela veio aqui do Pai Céu, ela pertence da sétima dimensão adiante a esse lugar infinito, com infinitas possibilidades, e o eu é como se fosse uma gota do oceano. Quando ele sai do oceano, se uma gota está no oceano, ele está lá no todo. Aí essa gota se desprende do oceano, então ela se individualiza. Ela se individualiza, virou a semente, ó. Ela vem trazendo toda a informação. Então, esse princípio, nesse olhar, esse princípio, ele é o sêmen, tá? Que vem trazendo a informação daqui, o eu, a alma, funciona como esse sêmen, para fecundar um filho da Mãe Terra. Segundo a visão teosófica, esse eu, que é a consciência, ele vai participar desse ciclo da Mãe Terra em todos os reinos. Ele começa no reino mineral, depois vegetal, depois animal e depois no reino nominal. Ou seja, ele vai evoluindo, a própria evolução é a consciência vivenciando a sua manifestação na Terra em diferentes reinos, porque aí ele vai se conectando e aprendendo diferentes informações. Nesse casamento, o eu, que é a consciência, quando fecunda a Mãe Terra aqui, ele fecunda uma linhagem da Mãe Terra, uma espécie da Mãe Terra. Aqui começa o casamento divino. O casamento divino entre o que eu sou, o que eu trago aqui, para onde eu vou estar aqui, onde eu vou estar. Então, eu, consciência, vou estar hoje num pé de abacaxi. Então, eu tenho que honrar a linhagem de abacaxi, porque a linhagem de abacaxi faz parte do reino vegetal, filho da Mãe Terra. Tá? O eu, consciência, veio e manifesta a vida aqui na terceira dimensão através de um macaco. Então, o eu, consciência, vai manifestar a vida e vai honrar a vida dentro da espécie do macaco. Ou seja, a visão teosófica de crescimento e de desenvolvimento, ela está nessa comunhão entre o que eu sou, a essência que é e que não morre. A essência que é e que não morre vem e materializa aqui. Serve para materializar a parte da essência do que eu sou aqui na Terra e dar continuidade à história terráquea, ou seja, ao processo de desenvolvimento da espécie. Então é o ganha-ganha. Vocês já ouviram falar no ganha-ganha? Sabe? O ganha-ganha é uma coisa que não se fala muito no sistema capitalista, né? Porque no sistema capitalista é só eu ganho e todo mundo perde, né? Ou eu sou mais esperto quando eu ganho mais que você e todo mundo perde. O sistema ganha-ganha é o sistema da nova consciência planetária e é igual ao princípio do sistema planetário no que diz respeito às construções da natureza, não do homem na natureza, certo? Mas da própria natureza. Ou seja, tudo existe um ciclo que se completa e todo mundo ganha com esse ciclo. Todos ganham o tempo inteiro, com qualquer formato que seja, nessa movimentação cíclica da natureza. E é a mesma coisa nessa combinação. Então, nessa combinação, a energia que é a energia que fecunda, certo? Ela tem um papel importante. Então, nessa visão aqui, Mãe Terra, Gaia, com a sua espécie, com o seu óvulo aqui, ele é fecundado por uma essência divina, a alma. Então, nessa percepção, quem fecunda a alma é um fecundador, certo? E o corpo nosso, que é criado aqui dentro da linhagem, ele é o corpo que a Mãe Terra criou. Então, a Mãe Terra foi Yang, criando o corpo, criando o organismo, ali respeitando a espécie, a linhagem dessa espécie, e promovendo condições para que essa espécie evolua. Então, essa consciência que vem fazer parte dessa espécie, que fecundou essa espécie, ela tem o seu ganho, que é desenvolver o seu conhecimento espiritual através da sua
encadernação aqui da sua participação na Terra, porque é estando na terceira dimensão que vai poder materializar, experimentar, experienciar, vivenciar elementos que só são possíveis vivenciar na prática na terceira dimensão. E, colaborando a isso, vai estar dando vida e continuidade à espécie. Então, nessa visão, nós somos o pai, a consciência é o pai para o corpo, para o organismo, para a espécie que foi fecundada aqui, porque a consciência é quem fecundou esse corpo. E daqui eu faço uma associação com a energia do pai, do masculino também. Ou seja, aqui é uma metáfora onde eu coloco numa visão cosmo, né? Essa percepção maior, olhando do Pai Céu, vem a semente que sou eu e fecundo o ser da Mãe Terra. Ok? E aí o individualizar pode ser entendido como tomar forma na tridimensionalidade? O Bruno pergunta. Individualizar pode ser encapsular-se no ego, e a cápsula do ego é a formatação da sua persona, né, egóica aqui, porque o ego faz parte dessa construção da sua identidade na Terra para tomar forma na tridimensão. Quando você sai daqui, tem a morte, então esse ser único, indivíduo, volta e se completa com todo esse mar de possibilidades no universo de informações. E o que acontece é que a consciência paterna, ou a consciência que nós temos com relação ao que é ser pai, então eu posso ler isso. A hierarquia. A Cecília pergunta se existe uma hierarquia entre as espécies. Então, segundo os estudos mais profundos da teosofia, a consciência ela começa primeiro encarnando na parte do mineral, que seria aqui para poder sentir a parte mais da matéria, sabe? Depois a parte orgânica, depois a parte animal e hominal. Então, dentro disso, do homem, ele não vai voltar aqui, ele está seguindo um processo de evolução. Então, depois de homem, viria em outras evoluções como devas, anjos, até chegar. Se você pensar numa escala, tem alguns que acreditam que isso muda, mas isso não foi aferido. Existem várias críticas que a pessoa vê como um homem agora e pode vir como animal depois. Tá? Então, essa tem até um nome que agora eu não me recordo, mas que fala sobre essa crença, mas ela não tem muito apoio. Aqui tem um apoio mais direcionado, de acordo com os estudos da teosofia, que existe o processo assim. Ele parte aqui do mineral, ele vai para o vegetal, ele vai para o animal, ele vai para o hominal e ele vai para o nível de devas e tal. Ou seja, no sentido daquela consciência poder galgar um processo de evolução maior, né? Não sei, Camila, quantos degraus tem, porque são escalas vibracionais e multidimensionais. Mas vamos ater aqui. Aí, voltando a essa consciência que a figura paterna tem e o papel da figura paterna dentro do nosso contexto, tá? Então, como o homem deposita, voltando aqui para a gestação, como o homem deposita o sêmen dele e a mulher que faz tudo, o homem não entende que ele está grávido, né? Então, o entendimento do homem de que ele engravida a mulher, de que ele tem um papel e de que o homem fica grávido também, quando eu vou acompanhar um casal ou um casal dentro do mapa gestacional, até para preparar a gestação do bebê, eu já trago os dois e falo assim, primeiro, dentro do nosso estudo, assim, os dois estão grávidos. O homem e a mulher, os dois estão grávidos. Não é porque o ser está dentro da barriga da mãe que o pai não está grávido. E isso é um grande equívoco. E acredito que isso veio um equívoco cultural, sabe, antigo. Porque se a gente der uma olhadinha para a história, lá no princípio, quando a sociedade era matriarcal, a mulher engravidava, mas não sabiam que era um homem que fazia isso, que plantava essa semente. Então, a mulher era sagrada porque ela gestava. Então, a ideia inicial de algumas culturas ali era de que a mulher era fecundada por uma figura divina, então ela podia ter um filho, o homem não podia ter filho. Que legal.
existe um livro que chama Pesquisa do Casal Grávido. Gostaria muito de ver. Dentro do nosso trabalho, a gente entende isso, que a paternidade ela é esse papel do homem sentir essa gravidez, né? Tá. Então vamos voltar disso. Então, assim, rabiscando esse conceito, só para a gente poder entrar aqui dentro, como as mulheres engravidavam e não sabiam que era o homem que engravidava, então a sociedade matriarcal é marcada por vários elementos. E entre esses elementos, o elemento do poder mágico da mulher engravidar. Então, ou seja, a mulher engravidar tinha um poder mágico, o homem não estava presente nesse processo. Aí, com o advento de descobrir que quem engravidava a mulher, porque o coito não estava ligado diretamente àquele ato, né, àquele momento, quando se compreende que, na verdade, quem engravida a mulher é o homem, então, desse momento parte a sociedade patriarcal. Então, a sociedade patriarcal, ela parte desse conceito abstrato, sabe? Você pode ter várias visões para o nascimento da sociedade patriarcal, mas ela parte aqui, a princípio, desse conceito abstrato de quem que é que está fecundando. Então, quem está fecundando é o homem, então quem vai mandar é o princípio patriarcal. Então, é o princípio do homem, do masculino. E daí o movimento patriarcal vem com uma força que, sendo na verdade, o que a gente quer trazer a esse conceito e trazer é a união, a interação entre os dois processos, porque aquele que fecunda, ele está naquele momento entrelaçado. Houve o entrelaçamento quântico, vamos chamar assim, poeticamente dizendo, né? O entrelaçamento quântico aqui pequeno, minúsculo, que ele começa naquele primeiro sêmen ali, quando ele fecunda aquele óvulo. E é claro que esse óvulo, certo? Ele atraiu também, então tem um processo de atração mútua entre esse homem e essa mulher, entre essa polaridade para esse encontro, certo? E hoje já se tem conhecimento também por algumas pesquisas que o óvulo, ele se abre para aquele sêmen, para aquele espermatozoide, no caso, para aquele espermatozoide que no sêmen está cheio, com vários espermatozoides, para aquele espermatozoide X que ele escolheu ali. Não é o espermatozoide mais forte que vem, mas existe um processo de atração. Então, daí tem os elementos que a gente vai falar quânticos, mágicos, misteriosos, que vão fazendo essa combinação para começar esse princípio desse emaranhamento entre a parte invisível, a parte das estrelas com a Terra, nessa configuração da consciência com a família, e na parte do masculino, que é o pai com a mãe para criar o filho. Isso é muito importante porque o homem fica isento. Ele fala, agora é com a mulher que cuida, a mulher que dá mamar, a mulher que faz isso, a mulher que faz aquilo. Só que dentro dos estudos da cosmologia energética, que é especialista no mapa gestacional, no que acontece, então a gente observa que quando há a gravidez, não é a mulher, ela começa a mudar todo o seu processo biológico, óbvio, né? Ela está construindo um outro ser dentro dela, mas o homem também, certo? Ele está construindo, porque embora ele não esteja construindo o homem dentro dele, organicamente falando, ele está construindo um outro ser dentro da corrente ancestral dele. E por isso que um pai abandonar um filho, ele é uma tragédia primeiro, para o filho é óbvio que foi criado sem pai, mas ele é uma tragédia maior para o próprio pai. Embora ele não se dê conta, porque pode continuar com a sua cerveja, com a sua farra e comendo todas, e não vai estar ligado naquilo que ele fez, ou seja, no comportamento dele. Mas é muito sério para a linhagem dele, para a linhagem que ele representa na sua condição de encarnado aqui na Terra. O novo humano para o novo mundo precisa estar com essa consciência que é só possível um novo humano para o novo mundo a partir do momento em que tenha essa cumplicidade entre os dois pontos. Porque dentro dessa formação, a figura Yin, e a figura Yang, tá? A figura Yin e Yang é a que faz a luz.
Ó, se você quer trazer a luz aí na sua casa, acender uma lâmpada, a lâmpada é o corpo. Nessa metáfora, a lâmpada é o corpo. A luz, ela vem por circuitos elétricos lá da fonte, ou seja, solar, ou seja, da água. De onde vem a força elétrica, nessa comparação, ela vai vir, ela vai passar por dois condutores que são fios. Então, a princípio, são dois condutores. Você precisa de um fio positivo e um fio negativo para juntar e dar a luz. E isso você precisa do terceiro fio, que é o nêutro. Então, essa condição aqui é a mesma condição dos nossos estudos aqui, olha. Então, precisa do fio positivo, que positivo nesse sentido yang, o fio passivo, ou negativo no sentido yin, que é o pai, e o filho, para completar, que é o neutro, para completar essa trindade. E é isso que vai formatar o campo energético e o corpo do indivíduo, porque o lado direito aqui olhando aqui ao contrário, o lado direito do corpo vai ser formado pelas informações maternas e o lado esquerdo do corpo vai ser formado pelas informações paternas e o meio do corpo vai estar aqui no neutro, que está ligado ao filho, né? São os campos onde o filho tem atuação direta, ou seja, a consciência tem que ter atuação direta para superar o pai e a mãe. Superar as heranças e transcender de forma que possa honrar os antepassados de forma leal, mas leal na evolução, não leal na repetição das dores e dramas, como o nosso inconsciente, quando preso na repetição, tende a fazer. Ou seja, a honrar aquele processo. O que eu quero dizer do pai estar grávido também nesse processo é que o que aconteceu na gestação, quando o pai estava sendo fecundado, o pai estava lá na barriga da mãe, o que acontece quando ele está engravidando uma mulher, esteja ele com a mulher ou não, ou até a forma com que ele vai lidar com isso, está ligada ao seu banco de memória quando ele estava na barriga da mãe dele. Por isso que eu falo que os dois estão grávidos, porque efeitos subatômicos, sutis, inconscientes, subliminares, vão estar acontecendo de forma neuroquímica. Não é de forma consciente, mas de forma neuroquímica, porque tem mudança no processo químico dos dois. Claro que o da mulher é mais óbvio, porque o filho está ali dentro, mas o processo neuroquímico, ele está acontecendo ali nos dois. E esse processo, ele vai mexer com todo o campo de memória emocional, mental, astral e energética desse indivíduo, fazendo com que ele tome atitudes, decisões, tenha comportamentos baseados naquela memória. E se ele não tiver consciência do que aconteceu, para que ele possa transcender, que é a nossa opção diante da nossa linhagem, nossa opção é ou eu repito de forma inconsciente e crio ônus, ou eu transcendo de forma consciente e crio bônus. Então, a nossa condição diante da nossa linhagem e da nossa ancestralidade são esses dois pontos. Ou eu vou transcender, ou eu vou repetir. E desta forma, dentro da linhagem da figura do pai, eu posso repetir. E o que acontece quando eu começo a repetir o meu pai também na gestação e a postura? Eu posso repetir por igualdade ou eu posso repetir pelo extremo, tentando fazer totalmente diferente. Então, tanto por igualdade quanto por extremo oposto, eu estou em repetição. Eu não estou numa atuação consciente. E daí vários elementos podem acontecer. E eu, nesses 30 anos como terapeuta holística, eu já acompanhei vários casos onde você vê o pai criando comportamentos totalmente diferentes. Por exemplo, um casal, estavam ali felizes e tal, tudo lindo, se amando, e aí eles queriam engravidar. Tudo perfeito, não tinha consciência de nada, tudo que o cara queria era ser pai, porque ele queria ser pai. Quando a mulher engravida, e eles ficam grávidos, né? Mas assim que é constatado a gravidez e a barriga começa a crescer, esse homem começa a mudar o comportamento. Quando ele começa a mudar o comportamento, ele começa a ter vários sinais inconscientes, estímulos inconscientes de ter nojo da mulher, de querer ficar longe da mulher. E ele passa a gravidez
rejeitando ela sexualmente, ficar perto, afeto. Ele passa todo esse tempo em rejeição. E nisso a mulher se apega ao filho. E quando o filho nasce, a mulher se apega a ele. E a criança tem um ódio do pai. E quando passa esse processo e a criança começa a crescer, o homem volta novamente para envolver com aquela mulher, mas tem um filho inimigo ali no meio. E esse filho fazia várias coisas inconscientes para tirar essa mãe desse pai e atrapalhar ali o processo. Quando essa pessoa entrou numa terapia gestacional e ela foi ver todo o processo dela, o que tinha acontecido, o que ela voltou na memória e descobriu que quando a mãe dele estava grávida dele, o pai abandonou a mãe porque estava grávida e teve várias mulheres e falava porque ela estava com um corpo horroroso, feio e tudo mais. Então ele, na barriga da mãe, sentiu a rejeição do pai e quando ele estava grávido de novo, ele foi movido por um impulso inconsciente para fazer o mesmo com a mulher dele. Bom, elementos assim a gente pode encontrar vários que, se você reúne tudo, você fala, uau, como realmente estavam grávidos, os dois estavam grávidos ali naquele processo, e como que isso é tão importante para a hora que o homem está grávido, ele poder avaliar todo o seu processo ancestral, toda a sua linhagem masculina, toda a sua linhagem feminina, e qual que é o papel que ele vai ocupar ali. Então, quando um casal quer ficar grávido, para mim, o ideal é que quando eles decidem ficar grávidos, 1 ano antes, pelo menos, de engravidar. Esse é o ideal. Para quê? Para começar a trabalhar a noção de paternidade, de maternidade, limpar as memórias que estão aqui, para que possa falar, agora vamos fecundar um ser aqui a partir desse processo de limpeza. Mas normalmente não se dá isso, a gravidez ainda não é tida como um princípio de investimento no homem, no novo humano, na raça, entendeu? Ainda é como uma continuidade da espécie, certo? E como a espécie vem sendo cultivada ao longo do tempo, ainda no desamor, ainda na competição, na comparação, então isso também acontece na criação do filho. E nesse momento você acorda aqui num corpo onde você tem uma consciência materna, uma consciência paterna e você tem que lidar com isso. E até que você descubra que você é um ser espiritual, assuma isso como verdade e comece a operacionalizar, você tem que limpar os elementos paternos dentro de você. Tem que limpar tudo aquilo, porque se você não limpa essas informações, todo o ódio do pai, do abandono do pai, da forma com que o pai fez, isso vai refletir na forma de você criar seu filho. O teu pai te abandonou quando você era pequenininho, abandonou tua mãe, abandonou você. O que isso representa internamente em toda a sua construção? Como ficou toda a sua psique, todo o seu lado masculino? Como é que você se sente diante do mundo? Porque se o pai traz a referência para o lado esquerdo, e no lado esquerdo nós falamos que está relacionado com a raiz, com o lado emocional, e se eu tenho uma negação do pai, então eu tenho uma dificuldade com as raízes, eu tenho uma dificuldade em me sentir seguro emocionalmente, porque eu não tenho a figura do pai presente na minha vida, ou a figura do pai foi um desequilíbrio e a minha raiz está podre. Então a figura da mãe representa o meu poder de concretizar, porque a mãe, pela cosmologia, ela é o yang, então ela é o lado direito, é o que eu vou multiplicar, é o fogo que eu vou colocar no mundo, é a terra que eu vou multiplicar. Mas para isso, para multiplicar, eu preciso ter raízes. E é nesse lugar que a gente precisa trabalhar a figura do pai, para saber suas raízes. Senão, como é que eu posso me sustentar se as minhas raízes estão podres? Como é que eu posso afirmar a minha energia se a minha raiz está podre? Entende? Então, eu preciso curar essas raízes. E é para isso que a gente vai se preparar agora nessa jornada de olhar para a figura paterna, de olhar para a memória da figura paterna do que está aí dentro de você e como que isso está impactando na sua vida, na sua sustentação, na sua ancoragem, que é o seu lado esquerdo, aonde estão as suas emoções, onde estão as suas raízes, como que isso está impactando na sua vida. Ok? O Bruno diz, ideia semelhante sobre a concepção sustenta a ideia amazônica da mulher engravidar do boto cor-de-rosa.
E de Maria também tem engravidado, né? Tem várias gravidezes aí do Espírito Santo. As sociedades patriarcais anularam a construção da paternidade como algo social. Então, tipo, o homem não tem mais nada a ver com aquilo, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser totalmente transformada para o novo tempo. Muito bom essa perspectiva da atração e o óvulo abre para o espermatozoide. Quebra o paradigma da força masculina. Sim, isso é uma pesquisa científica, não faz parte só do nosso estudo, certo? Sim, eu faço Catarina, talvez. Sim, faço. Para crianças adotadas é muito especial, é muito necessário que faça esse... Opa. Vamos então, como transcender, mesmo quando o pai não tem consciência disso. A Ivana pergunta, sim, claro, não tem consciência, mas ele está fazendo parte, ele está inconsciente. Ele vai sofrer as consequências disso tudo, dele e da descendência dele, por aquela criança que ele abandonou, que ele largou em algum lugar. Sim, Amanda, claro, foi meu mestre, em 89. Bom, então... tá ficando certinho o lado direito e esquerdo? Ai, que ótimo, me falaram que eu estava com as imagens espelhadas. Mas tudo bem, por isso que eu vou aqui. Bom, então, vamos fazer hoje, nós começamos ontem uma coisa bem suave, para poder fazer uma viagem. Do que seu pai trouxe para você, né? O que representou? Para mim, meu pai foi um desafio muito grande, né? Então, assim, eu passei por vários elementos, como eu já contei para vocês aqui, para descobrir minha raiz. Enquanto eu não passei num processo de limpar, perdoar profundamente, eu não consegui limpar as raízes. Então, isso é uma coisa importante para a gente poder trabalhar. Então, gente, nossa, agora eu olhei aqui, faltam 8 minutos e eu quero fazer a meditação do Pai com vocês. Então, hoje a gente vai fazer correndo. O que vocês acham aqui de eu salvar essa live e começar a meditação numa outra que não fique, que talvez demore mais um pouquinho, para que vocês possam fazer um mergulho aí na figura do Pai. Fala para mim aí a opinião de vocês que estão me ouvindo. Continua. Uma outra, salva. Salva e começa outra. Muito bem, obrigada aí, gente. Abre outra, obrigada, gente. Gratidão por vocês estarem partilhando comigo e fazendo isso junto comigo. Me sinto muito feliz quando vocês estão batendo bola comigo. Eu chamo isso de bater bola. Tá bom. Porque se eu começar agora, eu falei um pouco mais do que eu tinha previsto e aí eu posso fazer muito corrido. E tudo muito corrido é ruim, né? Sabe aquela rapidinha? Nem sempre é bom rapidinha, né? Tá bom, adorei. Todo mundo, então, se prepara, vou começar outra. Já vou abrir outra. Gratidão pelo apoio de vocês. Todo mundo falou abrir outra. Ótimo. Muito bem. Vamos começar outra, então. Vamos lá. Vamos tranquilos. É isso, vamos tranquilos. Rapidinho não rola, também acho que não. Então vou desligar aqui e já vamos cair aqui.